Boa tarde. Agora é lei. A violência doméstica vai ser discutida nas escolas públicas e particulares de todo o país. A norma, já sancionada, determina que as instituições incluam na grade do ensino básico temas que envolvam prevenção e combate a esse problema social tão grave no Brasil. Esse é um dos destaques desta edição do Jornal da Justiça. E você vai ver também. Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, mantém condenação do ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, por crime de responsabilidade. O Superior Tribunal de Justiça aguarda informações do Ministério da Saúde para decidir sobre pedido de mais vacinas para o Distrito Federal. E na série sobre os 130 anos do STF na era da República, a trajetória da TV Justiça e o compromisso da emissora com o cidadão. O Supremo Tribunal Federal foi a primeira corte do mundo e única até hoje a transmitir os julgamentos das sessões plenárias ao vivo. Foi um marco na história da TV brasileira, né? Nunca havia sido transmitida uma sessão na íntegra do Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, manteve a condenação do ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, por crime de responsabilidade. A defesa do ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, argumentou no Supremo Tribunal Federal que a composição de um tribunal especial misto, previsto na lei de impeachment de 1950, não teria sido recepcionada pela Constituição da República de 1988 e seria incompatível com o princípio da impessoalidade. Sendo assim, o ex-governador alega ter sido julgado por um tribunal de exceção, prática proibida pela Carta Magna. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que não há inconstitucionalidade no dispositivo legal que prevê a formação de um tribunal especial misto para julgar governadores nas hipóteses de crime de responsabilidade. O Supremo Tribunal Federal, segundo o ministro, em respeito ao devido processo legal e ao princípio do juízo natural, já declarou a legalidade da norma para o julgamento de crimes cometidos por governadores. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, deve analisar o pedido do senador Alessandro Vieira, do Cidadania, para que o presidente da República, Jair Bolsonaro, prove que houve fraude nas eleições de 2018. Bom, o pedido tinha sido distribuído ao ministro Dias Toffoli, que já analisa uma outra ação sobre o mesmo assunto. Mas, como o STF está em recesso, seguiu para a presidente em exercício da Suprema Corte. No pedido judicial feito ao STF, o senador Alessandro Vieira quer que o presidente Jair Bolsonaro explique e prove as declarações dele que houve fraude nas eleições de 2018 e que, por isso, não foi eleito em primeiro turno. Segundo o senador, a acusação coloca em risco o sistema democrático brasileiro e, caso não haja provas, pede para que seja aberta uma ação penal contra o presidente da República. Como o STF está em recesso, a ação foi encaminhada para o gabinete da presidente em exercício do tribunal, ministra Rosa Weber, que pode reenviar ao ministro Dias Toffoli, relator do caso, de uma outra ação sobre a mesma matéria. E nessa quinta-feira, o decano do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, fez uma postagem em uma rede social em defesa da urna eletrônica e da democracia. O ministro escreveu: os representantes das Forças Armadas devem respeitar os meios institucionais do debate sobre a urna eletrônica. Política é feita com argumentos, contraposição de ideias e, sobretudo, respeito à Constituição. Na nossa democracia, não há espaço para coações autoritárias armadas. E o Partido Democrático Trabalhista entrou com uma ação no Supremo contra votações de propostas de emenda constitucional pelo sistema de deliberação remota. Para o PDT, as análises de mudança na Constituição Federal exigem debates profundos, por isso deveriam ser realizadas apenas na forma presencial. Na ação, o partido alega que apreciar as propostas de emendas constitucionais remotamente viola a soberania popular
e o regime democrático. O PDT argumenta ainda que, com o avanço na vacinação contra a Covid-19, não há empecilho para que a votação das propostas e de temas complexos na Câmara dos Deputados sejam na modalidade presencial. O relator da ação no STF será o ministro Nunes Marques. Entre os principais julgamentos do primeiro semestre deste ano, o Supremo Tribunal Federal analisou processos relacionados à patente de medicamentos e à lei do mandado de segurança. Veja agora o entendimento dos ministros sobre esses assuntos no comentário da consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Olá, boa tarde. E dando sequência à retrospectiva dos julgamentos realizados neste primeiro semestre de 2021 no plenário do Supremo Tribunal Federal, vamos falar do julgamento de duas ações diretas de inconstitucionalidade. A primeira delas, que questionava um dispositivo da Lei de Propriedade Industrial e que possibilitava a prorrogação, por prazo indeterminado, da concessão das patentes no Brasil, inclusive de medicamentos. Os ministros entenderam que essa possibilidade de prorrogação do prazo de patentes por prazo indeterminado fere diversos princípios constitucionais, como o princípio da segurança jurídica, da ordem econômica, da eficiência da administração pública e também o direito à saúde, e determinou que, no âmbito de processos e produtos farmacêuticos, equipamentos e materiais de uso em saúde, não se pode aplicar o prazo estendido previsto no parágrafo único do artigo 40 da Lei de Patentes, e com isso declararam a inconstitucionalidade dessa norma. Houve modulação dos efeitos dessa decisão, que passou a valer a partir do dia 14 de março de 2021. Um outro julgamento realizado foi uma ação direta de inconstitucionalidade que questionava pelo menos 6 dispositivos da Lei do Mandado de Segurança, uma lei de 2009. Mas os ministros decidiram pela parcial procedência dessa ação e declaração de inconstitucionalidade de apenas 2 dos pontos questionados. Um deles era a proibição de concessão de medida liminar para a compensação de créditos tributários e também para a entrega de mercadorias e bens oriundos do exterior. Nesse ponto, essa proibição, os ministros entenderam que seria inconstitucional. Declararam a inconstitucionalidade também do dispositivo que exigia, para a concessão de liminar em sede de mandado de segurança coletivo, a oitiva prévia do poder público, entendendo que isso poderia violar o princípio geral de cautela dos juízes. Outros julgamentos realizados nesse primeiro semestre de 2021 no plenário do Supremo Tribunal Federal, a gente continua acompanhando aqui, na próxima sexta-feira, no Jornal da Justiça, primeira edição. Eu te espero. Vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça pede informações ao Ministério da Saúde antes de decidir sobre o pedido de mais vacinas para o Distrito Federal. O vice-presidente do STJ, ministro Jorge Mussi, no exercício da presidência, mandou notificar o Ministério da Saúde para que preste informações sobre a distribuição de vacinas contra a Covid-19 antes de decidir sobre o mandado de segurança em que o governo do Distrito Federal pede o envio de 292.055 doses que teriam deixado de ser entregues. A Procuradoria-Geral do DF entrou com um mandado de segurança no STJ pleiteando o envio das doses a título de reposição, porque a entrega do imunizante pelo Ministério da Saúde teria sido subdimensionada. Na petição é citado que o Distrito Federal é apenas a 17ª unidade da federação no ranking de vacinação, atrás de outras mais populosas, como São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, o que se deve, segundo o impetrante, a constantes equívocos na distribuição de vacinas. O DF aponta erros na projeção de doses em relação à real necessidade da população, porque não estaria sendo considerado, por exemplo, o contingente populacional que não reside na capital federal, mas utiliza os serviços de saúde em Brasília. O Ministério tem o prazo de 10 dias para prestar as informações e, após recebê-las, o ministro Jorge Mussi decidirá sobre o pedido de liminar no mandado de segurança. E no próximo bloco, a partir de agora, é lei. A violência doméstica deverá ser discutida nas escolas de todo o país. A gente conversa sobre esse assunto daqui a pouquinho. Eu volto já. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. Se o povo não exerce o poder de que ele próprio é titular, não se trata de democracia, mas de qualquer outro regime autoritário.
A Constituição regulamenta a forma de o povo exercer esse poder, daí a sua importância. Violência doméstica agora é um problema para ser discutido na escola. Uma lei federal sancionada recentemente determina a inclusão de conteúdos para combate e prevenção a esse tipo de agressão como disciplina do ensino básico. A nova lei altera as diretrizes e bases da educação nacional. Agora, todas as escolas públicas e particulares do país devem programar aulas para o ensino básico com conteúdo de combate e prevenção à violência doméstica e ainda realizar a semana de combate à violência contra a mulher, com base na Lei Maria da Penha. No ano passado, quase 106 mil denúncias de violência contra a mulher foram registradas só no Disque 100 ou 180 do governo federal. Uma em cada 3 mulheres entre 16 e 24 anos relata ter sofrido algum tipo de violência. A lei foi elaborada a partir de várias pesquisas que mostram o espaço escolar como ponto de mudança para uma consciência coletiva da luta contra a violação dos direitos humanos. Alguns exemplos, antes da aprovação da norma, mostraram que respeito se aprende na escola. Realidade conhecida em Ceilândia, localizada a 17 quilômetros de Brasília. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, a cidade tem o maior número de casos de violência doméstica e assassinato de mulheres no DF. Mas um programa começa a mudar o pensamento das próximas gerações. É o projeto Elas do Sol, Mulheres Inspiradoras da Quebrada, criado pelo professor Carlos André, no Colégio Sol Nascente. O projeto surgiu como uma proposta de enfrentamento também desse estigma imposto sobre o Sol Nascente, trazendo como referência de inspiração para estes alunos as mulheres da quebrada, as mães, as vizinhas, professoras, amigas. Dos 1.400 alunos de 11 a 14 anos matriculados no colégio, cerca de 250 participam de aulas dinâmicas em que os professores recomendam a leitura de uma obra escrita por uma autora. Depois, os alunos fazem um resumo e também precisam contar a história de uma mulher da comunidade. Com isso, os estudantes desenvolvem valores como admiração e respeito. Eu não vou mentir, antigamente era muito preconceituoso, não deixava as meninas não fazer nada, eu sempre criticava elas. Agora não, agora eu estou respeitando mais elas. A escola melhorou bastante, a maioria ele se portou melhor depois desse projeto. Para esta neuropsicóloga, somente a educação pode acabar com o ciclo familiar de violência. As pessoas elas terem ali na tenra idade uma consciência do que é uma violência doméstica, naquilo que pode culminar como situações de feminicídio, é importantíssimo para a gente cuidar da saúde mental dessas pessoas. E a gente continua neste assunto agora, conversando ao vivo pela internet com a pesquisadora e mestre em educação sexual pela Unesp, a Roberta Seixas. Olá, Roberta, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pela sua participação. Olá, boa tarde a todos e todas. Eu que agradeço a oportunidade de discutir um pouco mais sobre essa temática, né? Algo que tem um pouco de resistência ainda, mesmo na contemporaneidade, nós ainda encontramos bastante resistência para trabalhar esse tipo de temática dentro do ambiente escolar. Infelizmente, né? Acho que a questão cultural da sociedade, nós exibimos ali na reportagem, inclusive trechos de um documentário que nós fizemos sobre masculinidade tóxica, que ela ainda está presente, infelizmente, aqui no nosso país, né? Bom, então agora com essa lei na prática, Roberta, a gente pode ajudar a quebrar esse ciclo de violência nas escolas, que é a base de tudo, que é onde deveriam ter debate sobre esse tema? Como eu pontuei, né, a resistência, ela ainda é muito grande, tanto por parte dos pais, quanto por parte da própria comunidade, da gestão em geral, porque a violência, né, o combate da violência contra a mulher, nós entramos no estudo da educação sexual, né? Então, quando fala-se de educação sexual e de relações de gênero, que é essa relação de poder que existe,
é onde nós encontramos o grande entrave, né? E a lei, ela traz exatamente essa possibilidade de nós trabalharmos com uma maior tranquilidade dentro da escola, sendo respaldada, né, exatamente por ela, porque há uma resistência realmente muito grande. Roberta, você fez um levantamento, né, você como estudiosa do assunto, com adolescentes. O que esse estudo aponta? No primeiro momento, né, nós queríamos fazer realmente uma análise do quanto esses jovens já teriam passado por algum momento, né, se deparado com a violência contra a mulher. E no primeiro estudo, né, algo que nos assustou foi que muitos deles não sabiam do que se tratava os tipos de violência. Por exemplo, violência moral, violência psicológica. Ao preencher o questionário, eles perguntavam, mas o que seria uma violência psicológica? Então, num primeiro momento, foi algo que surtiu muito espanto para nós, é que os jovens, em geral, eles não entendem o que seria essa agressão, né? A naturalização que a sociedade tem em relação à violência contra a mulher acaba atingindo esses jovens dessa forma. Então, nós começamos um processo para informá-los sobre o que seriam os tipos de agressão, né? Então, foi muito importante para que nós conseguíssemos enxergar que os nossos jovens, apesar de toda a informação que nós temos, né, da mídia, ainda assim, eles não conseguem traduzir ali no dia a dia deles, que eles propagam esse tipo de violência, eles não conseguem visualizá-la como violência. É uma dificuldade também, às vezes, da vítima, né? Da mulher de se enxergar como vítima daquela violência. Bom, e como desconstruir esse machismo estrutural? A lei ela vai conseguir, aos pouquinhos, a gente consegue reverter esse cenário, Roberta? Como você apontou, né? O machismo estrutural é uma das causas maiores, né, da violência contra a mulher. E a lei, ela nos permite discutir esse tipo de temática dentro da escola. Então, na realidade, a única forma de nós combatermos, né, a violência, na verdade, é uma prevenção. A prevenção ela tem que ocorrer dentro da escola e ela tem que ocorrer a partir da educação. Né? E a escola, a partir de alguma situação ali que ela observe dentro daquela família, como proceder? Ela tem responsabilidades também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Todo tipo de violência, todo tipo de agressão que nós entendemos ali dentro da escola, há todo um trabalho intersetorial que existe, né, nos municípios. Mesmo eu sendo professora de escola estadual, nós encaminhamos para assistência social, nós encaminhamos todos esses relatos, e o professor é uma das pessoas mais próximas, né, da criança, que consegue identificar rapidamente esse tipo de violência que a criança sofre dentro de casa. Uhum. Então, o encaminhamento é para assistência social, então é um conjunto, né, que existe aí entre escola, educação, saúde e assistência social. O envolvimento de todos esses atores, né, é fundamental para a gente poder avançar nessa questão. Roberta, muito obrigada pela sua entrevista. Infelizmente, o tempo é curto. Os assuntos, né, a gente poderia ficar aqui um tempão porque o tema rende e é realmente muito importante a gente falar e informar, né? Obrigada, boa tarde para você. Eu que agradeço. Boa tarde. E você vai ver no próximo bloco a trajetória da TV Justiça. É o tema de hoje, da nossa série especial sobre os 130 anos do STF na Era da República. Os detalhes daqui a pouco, voltamos já. A Constituição de 1988 merece destaque principalmente por ter trazido grandes inovações e garantias aos cidadãos. Um dos principais pontos da Constituição Federal é justamente o acesso à educação como garantia do Estado aos seus cidadãos. A criação da TV Justiça foi um marco na garantia da publicidade e da transparência do Poder Judiciário. O Supremo Tribunal Federal é a única corte constitucional no mundo que
que transmite ao vivo as sessões de julgamento. Em mais uma reportagem especial dos 130 anos do STF na Era da República, você vai saber como surgiu a TV Justiça e o papel da emissora para aproximar o judiciário e sociedade. Foi muito gratificante ter sancionado a lei da criação da TV Justiça. De agosto de 2002, a TV Justiça começa a funcionar levando conteúdo e informação sobre o judiciário para todo o país, com a supervisão da Secretaria de Comunicação do STF. O objetivo é informar sobre direitos e deveres dos cidadãos e tornar transparentes as ações e decisões da Justiça. Uma missão que desde o início exige muito trabalho e dedicação. A ideia de uma emissora institucional e informativa sobre o Poder Judiciário saiu do gabinete do ministro Marco Aurélio Mello. Ele era presidente do STF no biênio 2001-2003 e assumiu também a presidência da República por 5 vezes, substituindo Fernando Henrique Cardoso. E foi numa dessas oportunidades que nasceu a TV Justiça. A Lei 10.461 foi sancionada em maio de 2002. Por essas coincidências que não se busca da vida, acabou sendo sancionado por mim graças a uma visão democrática do presidente Fernando Henrique Cardoso. 3 meses depois foram inauguradas as instalações da TV Justiça no edifício sede do STF, em Brasília. E com a TV, uma inovação. O Supremo Tribunal Federal foi a primeira corte do mundo e única, até hoje, a transmitir os julgamentos das sessões plenárias ao vivo. Foi um marco na história da TV brasileira, né? Nunca havia sido transmitida uma sessão na íntegra do Supremo Tribunal Federal. Desde então, esse trabalho foi se aperfeiçoando e cada vez mais conquistando a confiança da sociedade. O cientista político e sociólogo Antônio Lavareda é responsável por um estudo de opinião pública sobre a imagem do judiciário brasileiro, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas em 2019. Segundo o levantamento, 63% da população brasileira consideram importante a cobertura das sessões de julgamentos. As pessoas concordam muito em grau e concordam, né, que essa transmissão contribui para o melhor entendimento das atividades do tribunal. É muito importante, então, e necessário que os órgãos do Poder Judiciário interajam com a sociedade, conferindo publicidade às informações de interesse coletivo e promovendo maior visibilidade institucional, como a transparência nos julgamentos das sessões da Corte. Em quase 20 anos, a TV Justiça passou por várias reformulações e se modernizou para aproximar ainda mais o cidadão e o judiciário. Foram criados novos programas com uma linguagem mais acessível a quem não tem formação jurídica. A emissora também intensificou as parcerias. Atualmente são veiculados na programação da TV 18 programas de parceiros e 15 programas de produção própria, com um jornalismo diário em 2 edições. A TV Justiça emprega 138 pessoas que todos os dias dão o seu melhor para levar a notícia do judiciário à população. No Jornal da Justiça de hoje, vamos falar sobre as obrigações de empregados e empregadores. Em 2020, com pandemia, novas mudanças. Parte das atividades passou a ser feita em sistema de home office para garantir o distanciamento social. E mesmo dessa maneira, a TV Justiça, assim como o Judiciário, não parou. Em todo o ano de 2020, foram produzidos 685 programas e documentários.
5.944 reportagens e transmitidas 501 sessões e audiências públicas. A TV ainda disponibilizou um horário da programação para exibir as teleaulas para os estudantes de escolas públicas do Distrito Federal que tiveram que ficar em casa por causa da pandemia. O uso das redes sociais também foi intensificado. A TV Justiça alcançou 100 mil seguidores no YouTube e 366 mil seguidores no Twitter. No ano passado, a emissora estreou no Instagram e no Facebook. Toda essa ampliação permitiu prestar ainda mais serviços à sociedade e cumprir o papel de principal canal de comunicação entre a Justiça e a população. Um papel insubstituível, um papel inestimável. É a nossa missão informar com transparência, aproximar cada vez mais o judiciário do cidadão brasileiro. O Jornal da Justiça, a primeira edição de hoje, fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Excelente fim de semana para vocês todos e temos um encontro marcado na segunda-feira. Até lá, tchau, tchau.